Amém? Mateus capítulo 26, versículo 41. Quem vai dizer essa palavra aqui é o próprio Cristo. Amém? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E hoje, meus irmãos, podemos observar quão grande são as tentações nesse mundo tenebroso. Quão grandes são os banquetes que Satanás oferece, as propostas do diabo. Amém? Mas Jesus ele começa dizendo algo muito importante aqui. Vigiai e orai. E por que muitos têm caído? Por que muitos, no meio do povo de Deus, têm caído? Por que muitos, no meio do povo de Deus, têm cedido às tentações, ao pecado, aos desejos da carne? Por que muitos irmãos e irmãs não conseguem se firmar na fé? Por que muitos irmãos e irmãs continuam se embaraçando com as coisas desse mundo? Jesus ele responde aqui, Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Hoje, o povo não está sendo mais vigilante. O povo de Deus hoje não está vivendo a sua vida espiritual com vigilância. Hoje, o povo de Deus está abandonando a prática da oração. E aí, Satanás ele começa a investir pesado. Por quê? Uma vida que não tem vigilância, uma vida que não tem oração, ela vai ter o quê? Exposta brechas, legalidades no mundo espiritual. Estão entendendo? Efésios capítulo 4, 27. Efésios capítulo 4, versículo 27. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito de Deus, diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, não deis legalidade, não deis brecha. E Jesus está dizendo que aqui em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então entendam uma coisa, meus irmãos. Não existe vida cristã, não tem como viver o evangelho sem vigilância. Sem vigilância. É impossível eu dizer que eu sou cristão, mas se eu não tenho uma vida de vigilância, se eu não sou prudente, se eu não estou ligado, e se eu não tenho uma vida de oração. Não tem como, irmãos. O homem ou a mulher que diz: eu sou cristão, eu sou cristã, mas não vigia a sua vida espiritual, vive de qualquer maneira, não tem uma vida de oração, vive de qualquer maneira, certamente esse e essa cederão à tentação, vão dar lugar à carne,
E o que é que alimenta a carne? É o pecado. É o pecado. Amém, irmãos? Então hoje, o povo de Deus está sendo escravizado. Eu não digo todos, mas muitos estão sendo escravizados pelo diabo por meio das tentações, do pecado, do erro. Paulo, o Senhor Jesus, ele vem dizendo aqui: vigiai e orai. É um assunto que hoje está escasso. Está difícil de ouvir falar isso. Está difícil. Mas Jesus está dizendo aqui, para os discípulos: vigiai e orai. É importante a igreja vigiar. É importante eu vigiar. É importante vocês vigiarem. Porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer, olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer. Olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer. Para poder testificar essa palavra aqui, porque a palavra de Deus, ela se testifica. Ela não se ela não entra em discordância. O apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra está testificando. A palavra do apóstolo Pedro, por meio do Espírito, está testificando a palavra de Jesus aqui em Mateus 26, 41. E quem é esses aqui que a Bíblia está dizendo? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E quem são esses que o diabo anda querendo tragar, furioso, com grande ira, com grande cólera? São os crentes que não vigiam. São os crentes que não oram. São os crentes que estão cedendo às tentações, que ao invés de darem lugar em vossas vidas para o Espírito Santo de Deus trabalhar, estão dando lugar às tentações. É isso que o apóstolo Pedro, ele vem dizendo aqui. Por isso, a importância da igreja vigiar é de extrema importância, irmãos. Não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira, é perigoso. É muito perigoso, irmãos. Não podemos, de forma alguma, viver de qualquer maneira. E Jesus vai seguindo dizendo, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Repare aqui que a palavra espírito, ela está com o E minúsculo. Então significa que é o espírito do homem. Amém? Espírito minúsculo é o espírito, espírito começando com E minúsculo, é o espírito do homem e o espírito da mulher. Então Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Para que o espírito está pronto? Para que o meu espírito está pronto? Para que o teu espírito está pronto? Para receber, por meio do Espírito Santo de Deus, a força, o renovo, o poder. Uma vez que tenhamos uma vida de vigilância e oração. O Espírito está pronto para nos encher. O Espírito está pronto para nos fortalecer. Esse Espírito ao qual estou dizendo é o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito de Deus está pronto para fortalecer o espírito do homem. O Espírito com E minúsculo. O Espírito de Deus está pronto para encher o espírito do homem. É isso que Jesus está dizendo. Mas para que o Espírito de Deus ele haja sobre a vossa vida, sobre a minha vida, é necessário que eu, como igreja, como cristão, eu tenho que viver uma vida de vigilância. Eu tenho que fugir de toda aparência do mal. Eu tenho que sair de tudo aquilo que não agrada a Deus.
Eu tenho que andar em um caminho a qual convém a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo, vigiai. É necessário que você vigie aonde você esteja. Seja na tua casa, na casa de teu parente, seja no teu trabalho, na escola, na faculdade, no hospital, na farmácia, na padaria, andando, correndo. Aonde você esteja, é necessário que você esteja em vigilância. É necessário. Amém? É necessário. Essa palavra veio ao meu coração ontem. Ontem à noite, eu estava indo para casa e alguns metros na minha frente estava passando uma jovem. E essa jovem ela estava com um short muito curto, muito apertado, muito colado. E quando ela passou por mim, ela foi indo. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra: vigiai e orai. Amém? Eu quero que os irmãos entendam que quão importante é vigiar. Ah, irmão Luiz, você está dizendo que você estava olhando para o corpo daquela jovem? Não é isso, irmãos. Não é isso. Jesus, o Espírito do Senhor estava me mostrando ali a importância de vigiar. Por que que muitos têm caído? Por que que muitos homens têm caído no adultério? Por que que muitas mulheres têm cedido ao pecado, ao engano, ao adultério? Porque a carne, ela quer pecar, meus irmãos. A carne, ela quer pecar a todo instante, a todo momento. Então, um vacilo que eu dou, um descuido que você dá, o diabo ele está ao vosso derredor, diz a palavra do Senhor, bramando como leão furioso, buscando a quem possa tragar. Então, naquele momento ali que aquela jovem passou com aquela roupa colada, apertada no seu corpo, se eu não estou em vigilância, o diabo me traga. Amém? Então, irmãos, é necessário estarmos atentos. É necessário estarmos ligados. É de extrema importância. Seguindo a mensagem. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que que a carne é fraca? Porque a carne, meus irmãos, ela não se alimenta do Espírito de Deus. A carne, ela não se alimenta da palavra de Deus. A carne, ela não se alimenta, ela não se fortalece pela oração. A carne, ela não quer saber de vigilância. A carne, ela quer extrapolar. A carne, ela quer pecar. A carne se alimenta das imundícias que esse mundo oferece. A carne se alimenta e se satisfaz com as tentações, com os banquetes de Satanás, com o pecado, com o engano. A carne, ela gosta de tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Jesus. Amém? Então você que está ouvindo essa mensagem aqui, na rolagem, na Foiu, um conselho que eu vou deixar aqui para vocês. Põem a vida de vocês em vigilância. Sejam vigilantes. Não brinquem com o pecado. Não brinquem com o pecado. Ah, eu vou olhar só um pouquinho ali aquele negócio. Ah, eu vou ouvir só um pouquinho aquele negócio. Ah, eu vou pegar só um pouquinho aquele negócio. Cuidado. Não brinque com o pecado. É perigoso. Não brinque. Não brinque com o pecado. Não brinque. Jesus está ensinando aqui à igreja como se portar nessa terra, nesse mundo tenebroso. Amém? Como eu disse, muitos estão caindo no laço do diabo porque não têm vigiado, não têm orado. E aí sabe o que dizem? Ah, mas a culpa foi do diabo. A culpa foi do diabo. O diabo me derrubou. Mentira. Mentira. A culpa não foi do diabo. Efésios 4:27, a palavra diz o quê? Não deis lugar ao diabo.
Não deis lugar ao diabo. Se eu não vigio na terra dos viventes, olho tudo, vou a qualquer lugar, faço tudo, não tenho uma vida de oração, não busco a presença de Deus, não me lanço aos pés do Salvador, o que vai acontecer comigo? Eu vou ceder ao pecado. Eu vou ceder às tentações. Assim como outrora, para quem não ouviu, vou falar. Assim como outrora eu cedi ao pecado, às tentações. Mas eu quero deixar bem claro que eu escolhi seguir por esse caminho. Uma vez que eu deixei de vigiar, uma vez que eu deixei de orar e comecei a andar pelo caminho da pornografia, da masturbação. Não foi o diabo que me derrubou. Não foi culpa do diabo. Não. Assim como eu e você temos que cumprir o que está na Bíblia, o que Jesus deixou para a igreja, os mandamentos, os estatutos, assim o diabo também ele tem que cumprir a Bíblia. Qual é a função do diabo? Uma delas está em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Se der lugar ao diabo, o que ele vai fazer? Ele vai destruir, ele vai aniquilar, ele vai lançar ao chão, ele vai humilhar, vai escarnecer. 1 Pedro, a palavra diz o quê? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando quem possa tragar. Então o diabo ele vai cumprir a Bíblia. Aquele que não vigia, aquele que não ora, o diabo ele vai tragar. É bíblico, isso vai acontecer, entende? Então não foi o diabo que me derrubou. Fui eu que escolhi seguir por esse caminho errado. Uma vez que eu, Luiz Alberto, escolhi não vigiar na terra dos viventes e não orar mais. Entende, irmãos? É muito fácil culpar alguém, né, pelos nossos erros. É muito fácil. Eu adulterei. Eu traí minha esposa porque foi o diabo. Eu roubei. Eu roubei porque o diabo armou uma cilada. Eu cobicei ali aquela menina novinha. Não. O diabo não tem nada a ver com isso. Eu falei um palavrão. Mas eu estava de cabeça quente. Foi o diabo. Não. Não foi. Foi porque você não tem uma vida de vigilância. Foi porque você não ora. Você não se enche de Deus. Você não se transborda do Espírito. Amém, queridos? Isso aqui que eu estou falando é muito sério. Por quê? Porque tem muitos no meio da igreja que culpam ao diabo pelas suas quedas, por cederem às tentações, por se envolverem com o pecado. Mas não são homens e mulheres para bater no peito e falar: eu pequei porque eu quis. Eu cedi ao pecado porque eu quis. Eu caí porque eu quis. E o diabo não teve nada a ver com isso. A Bíblia mostra aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, se você está caindo no mesmo pecado, se você está cedendo para as mesmas tentações, é porque alguma coisa está errada na sua vida. E você precisa consertar. Você precisa consertar. Amém? E eu entrei por esse caminho de masturbação, pornografia. Fui ao fundo do poço. Eu conheci isso aqui, ó. E tinha isso aqui comigo, ó. A palavra. Mas eu escolhi seguir o caminho das trevas. Mas pela infinita misericórdia de Cristo, o Senhor me resgatou com um braço forte, com grande poder. O Senhor me deu vida, o Senhor me purificou, o Senhor me lavou no seu sangue, o Senhor me santificou. E hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, falando com vocês, meus irmãos. Amém? Que é uma questão de escolha.
É uma questão de escolha. A escolha é nossa. O que vamos fazer? A escolha é tua. Se você vai vigiar, se você vai orar, ou se quando estiver passando algo em frente à tela do telefone, do computador, da televisão, ou se você estiver na rua e passar uma mulher daquele jeito, ou se passar aquele rapaz, aquele moço saradão, fortão, se você vai cobiçar ou não. Se você passar perto de uma padaria, de uma lanchonete, de um bar, e as pessoas estiverem bebendo ali aquela cerveja geladinha, a escolha é tua. Se você vai vigiar ou se você vai ceder àqueles desejos. A escolha é de cada um de vocês, a escolha é minha. Como eu disse, eu escolhi seguir por caminhos tortuosos. Eu, Luiz Alberto, esse aqui que eu vos falo, eu escolhi. Deus não desceu do céu e me impediu. Não. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus está ensinando aqui como devemos prosseguir na caminhada. A igreja ela tem que ser vigilante na terra. A igreja tem que se colocar na torre de vigia para viver uma vida plena. E tem que ter uma vida de oração, comunicação com o céu, falando com Deus Pai. Amém? Isso é de extrema importância, meus irmãos. O diabo, ele não brinca. A Bíblia diz que ele é astuto e sagaz. Efésios capítulo 6, finalzinho do versículo 11. O diabo é astuto e sagaz. E o alvo dele não é quem está no mundo. O alvo dele não é quem está aí fora, vivendo no tempo da ignorância, que não conhece a Cristo. Não, queridos. Esses estão fazendo a sua vontade. O alvo de Satanás é o povo de Deus. O povo de Deus é o alvo de Satanás. São esses que o diabo quer derrubar a todo instante. Ele vai cumprir a Bíblia. Aquele que der lugar à carne, ele vai derrubar. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. A paz do Senhor, irmã Adriane, seja bem-vinda. Então, é necessário, meus irmãos, ter vigilância. Um conselho: vigie o que você assista. Vigie o que você assiste. Vigie o que você ouve. Vigie aonde você vai. Vigie as conversas. As conversas que você tem tendo, vigia. Rodinha de amigos, vigia. Vigia, irmãos. Vigia. Isso aqui é muito sério, irmãos. Vigia o que você fala, o que sai da sua boca. Às vezes o homem não está ouvindo, o homem não está perto, mas Deus que tudo vê, Deus sabe de todas as coisas. Vigiai. Amém? A paz seja com todos vocês que estão chegando, você que está na rolagem, você que está na Foiú. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Em nome de Jesus, a paz, irmã Elane, uma boa tarde, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, vigiai. Outro conselho aqui: vigie a sua vida de oração, vigie a sua vida de jejum. É de extrema importância o crente vigiar a sua vida de jejum. É necessário, irmãos. Vigie a sua vida da leitura, da palavra de Deus, irmãos. Vigie. Muitos irmãos e irmãs estão tropeçando porque estão deixando a palavra de Deus de lado. Não estão buscando mais o conhecimento bíblico. Isso aqui que vocês estão vendo, estão vendo isso aqui? Isso aqui alimenta o nosso espírito. Isso aqui nos traz conhecimento, sabedoria de Deus. Isso aqui nos dá força para vencer o pecado. Isso aqui nos dá força para vencermos as tentações e o diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar a Deus? É se submeter, obedecer. E por que muitos têm caído no laço do diabo hoje, no engano, no pecado? Porque não estão se submetendo a isso aqui, a palavra. Cristo é a palavra.
se você não se submete a isso aqui, se você não obedece aqui a palavra de Deus, o diabo vai te resistir e vai te dominar. João 8,34, a palavra diz que aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas se você obedecer a Deus, a palavra, e viver a palavra, a Bíblia diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Se você obedece a palavra, se essa palavra aqui ela está inserida em teu coração, você vai ter força por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, para resistir toda tentação, para resistir todo pecado, para resistir toda cilada do diabo contra a tua vida. E ele é obrigado a fugir de ti. Por que ele é obrigado a fugir de ti? Porque entenda uma coisa, irmãos. O diabo, os demônios, quando eles olham para a vida do homem e da mulher, eles não enxergam isso aqui, ó, essa carcaça, essa matéria. Eles não enxergam como eu e você enxergamos. Eles enxergam o que está dentro. Por quê? O diabo, ele é espírito. O diabo, ele é espírito. Então ele vai olhar dentro de nós e ver qual o espírito que está ali. Se aquele espírito que estiver ali for maior do que ele e tiver poder para subjugá-lo, para vencê-lo, ele é obrigado a fugir. E que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Todo aquele que se sujeita à palavra de Deus, todo aquele que obedece a Deus e vive a sua palavra, tem forças por meio do Espírito Santo para resistir o diabo. A palavra diz no livro de João, maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é aquele que está em vós que João se refere? É o Espírito Santo de Deus. E quem é aquele que está no mundo? É o diabo, o príncipe das trevas. Então entenda isso, irmãos. Como é que você quer vencer o pecado? Como é que você quer vencer as tentações que vêm sobre ti se você não vigia, se você não ora, se você não se coloca em submissão à palavra de Deus, se você não se sujeita à palavra de Deus, se você não obedece à palavra de Deus, se você não pratica a palavra de Deus, se a palavra de Deus não está inserida no teu coração, como é que você quer vencer o diabo? Se você é carne e o diabo é espírito. Não tem como, irmãos. A luta tem que ser de igual. Carne não vence o espírito, mas a carne, cheia do Espírito Santo de Deus, vence o espírito de Satanás. Quando eu digo a carne, somos nós. A nossa vida, cheia do Espírito de Deus, venceremos Satanás. Amém, meus irmãos? Então, queridos, é desse jeito que se vence as tentações. É desse jeito que se vence o pecado. É desse jeito que se vence as ciladas do engano. É desse jeito. É desse jeito. Não tem como ser diferente. Amém? A vida cristã, ela não se define em somente ir aos cultos, estar nos cultos, ter uma Bíblia, ter uma posição eclesiástica, ter um cargo, ter um título, ter nascido no berço cristão, como diz, né, no lar evangélico, ter pais e mães, pastores, missionários, enfim. Não. A vida cristã, ela se consiste em vigilância, em oração, em obediência, em temor. Amém? Leitura da Bíblia. Abra sua Bíblia. Meditar, buscar conhecimento. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. A palavra diz: o meu povo perece, ou o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas não quer dizer que não tem conhecimento. O conhecimento tem. Aqui, ó. Olha o conhecimento aqui, ó.
conhecimento está aqui na terra, a palavra. Mas a questão é que muitos não querem buscar o conhecimento. Os ímpios, os gentios, eu entendo. De boa, eu entendo. Aquele que vive no tempo da ignorância, como no passado eu vivi, eu entendo. De boa. Agora, aquele que abre a sua boca para dizer: eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou cristã, mas não busca conhecer o dono da igreja na palavra, não busca conhecimento bíblico, mas antes a rejeita, não busca alimentar o seu espírito com a palavra, mas antes a ignora, isso eu não consigo entender. E por que o povo está sendo destruído? Por que o povo está perecendo? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque o povo está ignorando o conhecimento. Jesus deixou a Bíblia para que eu e você, a igreja, tomássemos conhecimento de como nos portarmos nesse mundo aonde reina o pecado. Jesus, quando esteve na terra, ele era a Bíblia. Ele era a Bíblia. A palavra caminhando sobre a terra. Amém? Entendam isso. Ele era a Bíblia viva. Porque ele é a palavra viva. Ele é o verbo que se fez carne. Mas naquele tempo, hoje, nesse tempo, Cristo não está no nosso meio. Não, Cristo subiu aos céus. Foi preparar a morada. Mas ele deixou isso aqui, ó. A sua palavra. A sua palavra. Para que por meio dela, as quais as testificam de Cristo, viéssemos a ter conhecimento da sua vontade, do seu querer e de como eu e você devemos andarmos diante da presença dele nesse mundo caído. E Jesus deixou escrito também como vencer o diabo, como vencer os demônios. Está aqui, ó. Está aqui. Tudo que precisamos sabermos para vivermos uma caminhada cristã sadia, edificada, fortificada, verdadeira, alegrando o Espírito Santo de Deus. Está aqui, ó. Caminhando rumo à salvação em Cristo, a vida eterna. Está aqui, ó. Está aqui. Até mesmo para a nossa salvação, até mesmo para a nossa salvação, está aqui. Ó, a palavra é o passaporte para que por meio dela sejamos arrebatados com Cristo. Amém, irmãos? Seremos arrebatados. Então, queridos, se você tem vivido dessa forma, com sua Bíblia fechada, rejeitando a palavra de Deus, mas dando ouvidos a palavras que não edificam, cuidado. Cuidado. Isso é perigoso. Amém? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Estamos vivendo uma geração, meus irmãos, aonde o pecado, a cada dia, ele vem crescendo como uma bola de neve. Ele vem tomando força, proporções absurdas. O pecado agora se instalou em todas as áreas. As tentações se instalaram em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todos os lugares. As tentações estão aí. Tudo para levar o homem à queda. Tudo para levarem a mulher à queda. Aqui mesmo, aqui na plataforma. Aqui mesmo na plataforma. Se você não vigiar, querido, você vai cair. Se você não vigiar, você vai cair. Se eu não vigiar, eu vou cair. Entendam isso. Amém? Então não pense vocês que vida cristã é mamão com açúcar. Não pense vocês que vida cristã é sentar nos bancos e dar glória a Deus, aleluia. Não é não, irmãos. Vida cristã é uma guerra, a qual Cristo, por meio da palavra, ele ensina o seu povo como guerrear. Vigiai, irmãos. Vigiai. Eu tenho visto cada coisa aqui por essas plataformas, irmãos, de pessoas que dizem ser de Deus, fazendo coisas que não convém, não estão vigiando. Eu não estou julgando, eu não estou apontando, irmãos, mas eu estou dizendo que a gente está vivendo um tempo onde o diabo está tendo muito acesso à vida de muitos crentes, por falta de vigilância, irmãos. Vigiai aonde vocês entram. Vigiai, queridos, vigiai. Tem que vigiar, meus irmãos. Tem que vigiar. Amém? O diabo, ele conhece os nossos passos. O diabo sabe aonde vamos, aonde tocamos. O diabo sabe, meus irmãos. Vigiai. Vigiai. Para que não entreis em tentação. Eu não vou nem me aprofundar nisso aqui, não. Vou deixar isso aqui mais para frente. Amém? Mas o conselho que eu dou, vigiai, irmãos. Vigiai. Para que não entreis em tentação. O diabo sabe, ele conhece muito bem o crente que vigia e o crente que não vigia. O crente que ora e o crente que não ora. O crente que cede à tentação, e o crente que não cede. O diabo sabe muito bem o crente que está cheio e o crente que está vazio. O diabo sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. O diabo sabe. O diabo sabe. Amém? Então vigiai, irmãos. Fortaleçam o vosso espírito. Efésios, a palavra diz: não vos embriagueis com o vinho, a qual traz contenda ou libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então sejam prudentes em toda a vossa maneira de viver. Sejam sábios. Não vivam como mundanos. Não vivam como pessoas ímpias. Não, irmãos. O cristão não pode viver dessa forma, como vive o mundo. Não. O cristão tem que viver segundo a palavra do Senhor. Em vigilância, em oração, em prudência, com sabedoria. Amém? É dessa forma que a igreja tem que viver. Em vigilância. Amém? Samara Rodrigues, a paz do Senhor, irei pregar hoje. Amém. Que o Espírito Santo lhe conceda uma palavra, minha irmã, a qual venha impactar vidas. Amém? Que Deus ele venha te usar grandemente na terra com poder e autoridade do céu. Tá? Eu vou te seguir. Amém? Então, meus irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo de vivermos o verdadeiro evangelho de Cristo, de vivermos a palavra viva e eficaz, a palavra poderosa. Entenda uma coisa, meus irmãos, o diabo ele é um anjo, os demônios são anjos caídos,
que perderam a sua natureza celestial e hoje são trevas, densas trevas. Mas não podemos se esquecer, irmãos, que eles conhecem isso daqui, ó. Atenção, meus irmãos, o diabo, os demônios, eles conhecem isso daqui, a palavra, irmãos. Eles conhecem. Eles não vivem, não praticam, mas eles conhecem. O diabo sabe que se a igreja do Senhor, eu e você, vivermos os ensinamentos que Cristo deixou para a igreja viver, seremos bem-aventurados na nossa vida espiritual. Teremos forças para dominá-lo, para poder vencê-lo, para resisti-lo. Teremos forças para dizer não para o pecado, irmãos. Se liga, acorda, meus irmãos, acorda. O único interessado nessa história em que você não busque conhecimento, que você não se fortaleça pela palavra, é o diabo. Porque uma vez que você não faz isso, uma vez que você não dê crédito à palavra, uma vez que você ignora a palavra, o diabo ele vai te vencer. Isso é fato, irmãos. Vamos acordar, igreja, vamos despertar. Vamos atentar para a palavra do Senhor, vamos dar crédito à palavra do Senhor, vamos obedecer à palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? É de extrema importância vivermos a palavra, obedecermos a palavra. Enquanto você não entender isso, o diabo vai te vencer. Enquanto você não entender isso, o diabo vai te dominar. E hoje tem muitos irmãos e irmãs que estão presos ao pecado por conta disso, de negligenciarem a palavra. E acabam que se envolvem com coisas obscuras, com o pecado. Então, irmãos, sejamos prudentes, sejamos sábios. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Não vivam como aqueles que não conhecem a palavra, não vivam como aqueles que dormem espiritualmente, mas despertem. Desperta, irmãos. Desperta. Não é tempo mais de ficar vivendo os prazeres da carne, fazendo a vontade desse mundo, não, irmãos. É tempo de vivermos a palavra. A palavra. Esse é o tempo, a palavra, irmãos. A palavra. Temos que vivermos a palavra. É de extrema importância. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É isso que Jesus quer da nossa vida hoje. Essa é a palavra que Cristo colocou no meu coração ontem à noite, para que hoje eu estivesse aqui para vos anunciar. Vigiai e orai. Vigiai e orai, irmãos. Não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta ter dons. Não adianta, irmãos. Se não tiver uma vida de vigilância e uma vida de oração, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de obediência, uma vida de temor, não adianta, irmão. Não adianta. De nada vale. De nada vale. É vigiar, irmãos. Como eu disse no início da mensagem, vigiar. Aonde você estiver, com quem você estiver. Vigiai, irmãos. Vigiai. Se você brinca com o pecado, se você brinca de ser crente, continue brincando. Mas uma coisa eu vou te falar. O diabo, os demônios, eles não brincam. Eles cumprem a Bíblia. Ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, rugindo como um leão. Entenda isso. Você quer brincar? Então brinque. Mas o diabo não brinca. Ele cumpre o seu papel dentro da Bíblia. Então você tem que cumprir o seu papel como crente. Na Bíblia. Tem que cumprir. Então é tempo de se posicionar, meus irmãos. É tempo de se colocar na brecha. É tempo de viver a palavra de Deus verdadeiramente. Esse é o tempo, irmãos. Não é mais tempo de viver de capa. Não é mais tempo de viver de hipocrisia, de engano. Não é mais tempo de viver em vida dupla. É tempo de viver o Evangelho de Cristo. É tempo de viver a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Jesus conhece o coração de cada um que está aqui nessa live. Você que está na rolagem, você que está na Foiu,
Você que vai ouvir essa mensagem depois nos cortes, Jesus conhece o teu coração, a intenção do teu coração, Jesus conhece a intenção do meu coração. Amém? Jesus sabe o que eu vou fazer após o término dessa live. Jesus sabe o que eu vou fazer. E Jesus sabe o que você vai fazer também no término dessa live. Então vigiai, irmãos. Vigiai. Não é mais tempo de viver essa vida hipócrita, mentirosa, enganosa diante do Senhor. Não. É tempo de se colocar na brecha e viver a palavra de Deus verdadeiramente em vossos corações. Amém? Esse é o tempo, irmãos. Jesus Cristo está voltando, queridos. As trombetas do Apocalipse já começaram a ser tocadas. Desperta, tu que dormes. Jesus Cristo está voltando. E muitos crentes vão ser pegos de surpresa naquele dia. Muitos crentes vão ser pegos de surpresa naquele dia. Atenção. Atenção. Então, estejam com vossas vidas em vigilância. Estejam com vossas vidas em oração. Buscando ao Pai. Se enchendo de Deus. E se esvaziando de todo embaraço. Todo pecado. Se despojando de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E buscando a presença do Espírito Santo para a vossa vida. Amém, irmãos? Esse é o tempo.